Olá pessoal, eu me chamo Carolina, eu me formei na UNOEST em 2009 e fiz parte da segunda equipe da TV Facop. Eu ia começar falando para vocês que aproveitem o máximo da faculdade, essas coisas, mas eu acredito que se vocês já estão na TV Facop é porque vocês já estão fazendo isso, então essa dica eu posso pular. Eu iniciei o estágio na TV Facop, eu ainda estava um pouco na dúvida, na verdade, antes de entrar, se eu realmente queria fazer parte, porque era um estágio que não era remunerado, e aí eu ficava com essa coisa na cabeça, e que se revelou ser uma grande besteira e eu teria cometido um grande erro se eu não tivesse entrado na TV Facop e recebido tudo que eu recebi, porque foi algo que vai realmente muito além de qualquer remuneração. Bom, depois que eu me graduei, eu comecei a procurar empregos. Eu não sabia exatamente se eu queria fazer a parte de web, ou se eu queria impresso, ou se seria TV, mas eu descobri que acima de tudo eu queria trabalhar. Então eu comecei a procurar vagas de emprego de várias formas e pelo Twitter eu fui chamada para uma vaga que estava aberta aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E logo que eu vim para a entrevista, a empregadora me falou que o grande diferencial do meu currículo era ter um material de portfólio, era exatamente o material de vídeo que eu produzi durante a TV Facop, e que isso era um grande diferencial, que grande parte dos meus concorrentes não tinha esse tipo de material. Então, bom, eu consegui a vaga, eu comecei a trabalhar nessa emissora, uma emissora local. Eu comecei a trabalhar como repórter e fui também apresentadora. Fui coordenadora da equipe de jornalismo em 2011, quando em Petrópolis nós tivemos uma grande tragédia, que foi uma enchente e deixou um grande número de mortos. E foi um período bastante turbulento e uma experiência muito intensa em relação à minha carreira. Depois disso, eu fui trabalhar na parte web. Eu comecei a escrever notícias de música para um site chamado Cifras, que é um site vinculado ao R7, e foi uma experiência divertida, foi um tempo interessante e numa outra linguagem, num novo tipo de formato, para um outro tipo de público, para a parte de entretenimento, foi realmente muito interessante. Depois disso eu fui para a assessoria de comunicação da prefeitura daqui, e aí foi outro tipo de experiência totalmente diferente. Eu não tinha ainda tido tanto contato com assessoria de imprensa e comecei trabalhando com a parte de vídeo e depois passei para a parte de assessoria mesmo. Fui assessora de comunicação da Secretaria de Saúde em outro período bastante turbulento aqui na cidade, de saída de secretário e denúncias. Então foi outro tipo de experiência fazer isso tudo sozinha e que agregou bastante. Depois de passado esse tempo na prefeitura, eu resolvi trabalhar por conta própria. Então hoje eu sou autônoma e eu presto serviço de assessoria de imprensa para a universidade daqui, para a católica daqui, a Universidade Católica de Petrópolis. E, bom, eu atendo sozinha, são mais de 5.000 alunos, não lembro o número de professores, 2 campi, e também é outra experiência bastante enriquecedora e da qual eu tenho que dar conta. O que eu queria dizer com isso tudo é que a TV Facop foi realmente a base. Ela me deu toda a parte de produção, parte de cinegrafia, a parte de edição. São muitos diferenciais de quem se forma e não fez um tipo de estágio como o da TV Facop. É visível, assim, a gente tem um colega que não fez e quando ele sai para o mercado de trabalho, a diferença é muito grande, porque a gente acaba circulando na TV Facop, passando por vários cargos, assumindo a parte de cinegrafia, assumindo a parte de produção. E o mais interessante é o contato com os professores eles criam este ambiente de trabalho, que é realmente um trabalho, e a gente acaba ouvindo muitos nãos, não, tem que ser feito desta forma, tem que ser feito daquela forma, e isso é realmente o que a gente vai encontrar aqui fora. É um editor que vai te falar para conduzir de tal forma, então você tem que fazer de tal jeito.
E isso é muito interessante, muito importante, porque é realmente como a gente vai ter que lidar com o mundo, vai ter que lidar com os nossos chefes, vai ter que lidar com os nossos editores e vai ter que conduzir de acordo com uma linha editorial. Então, é uma experiência que não tem igual, realmente. É isso, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês de maneira rapidinha, assim, tudo que eu acredito que é importante e porque essa experiência foi tão enriquecedora para mim, quanto eu espero que seja para vocês. Um grande abraço, até mais! Gente, só mais uma coisa que eu esqueci, rapidinho, que todos os professores depois falam com a gente e parece que a voz deles fica na nossa cabeça para sempre, assim, que nem voz de pai e mãe. E antes de gravar esse vídeo, eu chupei uma balinha de hortelã e na hora veio a Thaisa falando na minha cabeça, olha, vocês quando forem gravar, nunca chupem balinha de hortelã, o ideal é comer uma maçã que limpa a garganta, tomem água, não sei o que. Então, por mais que a gente faça errado, mesmo que a gente faça errado, tem sempre aquela vozinha ali no fundo que vai ficar pra sempre, pro resto das nossas vidas de jornalista, falando assim, olha, não faça assim, faça assado, que senão não vai ficar legal. E realmente, né, a voz ficou um pouco prejudicada. Mas era só isso, tá bom? Tchau!